Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje a parte 2. Nós estamos meditando no tema da abrangência do domínio. Nessas primeiras partes temos falado da abrangência do sangue de Jesus. Tema tão relevante e tão odiado pelas trevas. Tema que realmente faz com que nós possamos progredir de fato. Sem a compreensão da graça, do perdão, sem a compreensão daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e que se tornou o Novo Testamento, que vem a nós pelos méritos de Cristo, as características dessa vida abundante e de como tomar posse. Aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Amém, amados? Jesus fez isso por nós e ele se ofereceu a Deus. Não foi nada que o inimigo tivesse. Muitas pessoas falam que Jesus pagou pelos nossos pecados diante do inimigo. Não. Jesus pagou, ofereceu seu sangue ao Pai. Então havia uma separação entre o homem e Deus pelo pecado, desde a queda. Agora o sangue de Jesus faz essa ponte, né? Jesus é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então o seu sangue purifica aquele que crê, para que ele possa ter acesso pelo sangue de Jesus a Deus, salvo, aprovado, tendo as suas orações garantidas e respondidas em Cristo. Aqui diz: ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Amados queridos irmãos, quando você estiver diante de uma palavra genuína, aquela que você teria se você estivesse diante do Senhor Jesus Cristo, Pedro, Paulo, João, a mensagem realmente profética que é do Espírito Santo, ela sempre estará procurando te desafiar a avançar pela graça. Ela estará sempre revelando áreas que você precisa de arrependimento, fé, mais adoração a Deus e mais misericórdia para com as pessoas. Ela vai te ensinar a renunciar às impiedades, o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, o orgulho. Então, a graça, a mensagem verdadeira e a graça é aquela farinha que não deixava ter morte na panela. Se nós não tivermos a mensagem genuína, não haverá arrependimento. Porque se nós não ouvirmos a palavra genuína e não soubermos aquilo que precisamos de restauração, porque são necessidades espirituais encobertas pela queda. O homem não sabe que o problema dele está na sua alma. Ele pensa que está nas circunstâncias, não é? Quando as circunstâncias são apenas o efeito da queda. A causa da queda está na alma do homem que se apartou de Deus e ficou influenciado com fortalezas na sua mente pelas trevas. Agora, a palavra verdadeira vai nos chamar a renunciar, a confessar, rejeitar e buscar diante de Deus dia após dia sair dessa esfera de escravidão. Isto pela graça. Por isso que diz que o sangue purifica a consciência. Quando a palavra genuína ela vai realmente atacar a nossa carne. A palavra genuína vai mostrar áreas que nós estamos acostumados, que antes de receber Jesus achávamos que não tinha problema nenhum. E depois recebemos o Senhor Jesus Cristo, começamos a ver que isso é pecado, que isso são coisas que tem que sair da nossa vida. E a culpa não vai resolver nem o esforço na carne. A obediência é no Espírito. É pela fé, é a obediência da fé. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 9. Então, quando a palavra genuína vai atacar o pecado, o diabo tenta contra-atacar via carne, colocando remorso, culpa ou tentativa de parar por si mesmo, um ato heróico na carne. Isso é loucura, isso é soberba. A verdadeira resposta é o arrependimento, é se voltar para Deus, concordar com a palavra, né? Amós 3,3 diz: andarão dois juntos não estiverem de acordo. Então o homem vai se voltar a Deus em arrependimento, reconhecendo que aquele é pecado, reconhecendo que em Cristo há perdão, pedindo e crendo no perdão, e crendo que o sangue de Jesus o justifica, o purifica, e que o Espírito Santo se torna, então, não apenas advogado, né? Mas se torna ajudador, o Paráclito, aquele que foi colocado ao nosso lado para nos ajudar em nossa fraqueza, para que nós vamos saindo gradativamente, né, pelo processo da graça do pecado. É um processo. Então, a consciência
ela está assim, nos dois extremos. Ou quando o homem está morto em delitos e pecados, ele não percebe o que é pecado. Ele está lhe dando legalidade, o inimigo tem brecha, porque o homem não confessa, não vê aquilo como pecado. O inimigo cega o entendimento dos incrédulos, de maneira que ele não vê malignidade. O engano do pecado faz com que ele pense que aquilo é uma coisa comum. Todo mundo faz e não tem problema. Então, esse é um extremo, a consciência está anestesiada, cauterizada, o homem não consegue ver o que é pecado, porque está sob a influência do inimigo. Assim que a palavra genuína entra, o inimigo joga a mente para outro extremo, que é o da culpa. Para tentar evitar o arrependimento genuíno, ele joga lá para a culpa ou para a tentativa de consertar na sua carne para tentar ter méritos diante de Deus. Então isso é uma loucura do diabo que quer fazer com que o homem não entenda que a resposta é o arrependimento e a fé. Então quando o homem ouve a palavra genuína e começa a se culpar, a graça vem e oferece perdão pelo sangue, e aí purifica a consciência. Enquanto a pessoa está no processo, se ela já reconheceu, já confessou, nenhuma condenação há. Em 1 Coríntios 11:31, diz que quando eu chamo o pecado de pecado, Deus não vai punir aquilo, ele se torna meu advogado. Do início que eu confesso, reconheço, até eu sair completamente daquele pecado, aquilo não impede eu ser salvo, ser abençoado, não impede Deus de me ouvir, porque eu estou lutando contra e não concordando, mas pela graça. Então a consciência culpada, diz lá em 1 Timóteo 1,19 e também 3,9, que a consciência culpada faz a fé naufragar. Porque se a nossa consciência nos condena diante de Deus, como é que nós vamos crer que Ele vai nos ouvir? Como é que nós vamos dizer, eu creio que Deus vai me ouvir, se eu me sinto condenado, indigno, se eu me sinto diante de Deus uma pessoa suja? Por isso que não podemos chamar de imundo aquilo que o sangue purificou, certo? É tão importante quanto pedir perdão é crer no perdão. A 1 João 3,21 diz que se nosso coração nos condena, mas se não nos condena, temos o quê? Paz diante de Deus. Aí nós teremos certeza que nossas orações serão ouvidas. Então o diabo ele tenta esconder o pecado, esse é um extremo, e do outro lado ele tenta condenar o homem, dizer que aquele pecado é imperdoável, que Deus não quer mais nada com ele, que Deus não vai mais ouvir ele, certo? Então esse é outro extremo, a condenação do pecado ou a ocultação do pecado. A moderação, Deus nos deu o espírito de moderação, 2 Timóteo 1,7, é reconhecer o pecado e crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o arrependimento é algo positivo, porque eu vou largar daquela infecção espiritual e crer que a graça vai me purificar e me dar saúde novamente. O remorso é algo negativo, não adianta, eu já pequei, Deus não vai me ouvir, está perdido, eu perdi a salvação. É uma loucura, amados? Agora a moderação é, pequei, estou arrependido, estou triste com isso, Senhor, me perdoa. Eu creio que o Senhor me perdoa e me ajuda a não fazer mais. Então o arrependimento é algo profundamente positivo. Essa metanoia é mudar o pensamento em relação àquele pecado e vê-lo não mais como prazeroso, mas como algo doloroso, desnecessário, algo a ser combatido, Muitas pessoas não estão combatendo o pecado, mas querem combater os efeitos do pecado. Então eles estão tentando vencer as potestades de dívida, de enfermidade, tentando vencer as enfermidades exteriores, as batalhas exteriores, mas não está limpando por dentro. Jesus diz, fariseus cegos, limpem por dentro, Mateus 23:26, e por fora tudo ficará limpo. Então, quando o homem ele tem a sua alma restaurada, aí ele tem autoridade aqui fora, porque o homem perdeu imagem, semelhança e domínio. Então, Jesus ele estava tão calmo diante da tempestade, com tanta fé, que aquela paz que estava dentro dele era maior que o mundo. Ele pôde levantar e afetar a tempestade e os ventos. Quando nós, aqui dentro, temos mais fé, a pressão de dentro para fora é mais forte, que a pressão de fora para dentro quer colocar medo, assustar, Mas quando temos uma fé esclarecida, nós sabemos que somos colocados bem acima de principados e potestades, Efésios 1, 22 e 23, e que temos toda a condição de domínio. Então, primeiro tem que ser abertos os olhos e ouvidos espirituais para saber que temos esse domínio. Aí nós vamos exercer esse domínio com fé. Agora, tentar exercer esse domínio, com os olhos espirituais fechados, ouvidos fechados, o que vai acontecer? É uma tentativa em vão, porque você vai orar com medo, com ignorância, Os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônio. O demônio falou, eu conheço Jesus, conheço a Paulo, mas quem são vocês? Então a fé
ela tem fogo. Não tem fé, o diabo não respeita a oração do crente morno. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que temos aí é que o único que pode limpar a lente do coração, dos olhos e dos ouvidos espirituais é o sangue. Portanto, quando eu ouço a palavra que mostra que eu estou errado, eu vou para debaixo do sangue e o sangue purifica aquilo que eu estou errando. Então, aquilo que a palavra revela de doença, o grande médico cura. E a cura para o pecado é o sangue. Em Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então o sangue de Jesus é o único que pode limpar as nossas vestes. As pessoas que estão lá no céu, elas estão lá no céu não porque elas acertaram em tudo, mas que elas encontraram o esconderijo do Altíssimo e aprenderam que o sangue de Jesus é que nos purifica. Isso não quer dizer que nós vamos brincar com o pecado, pisar no sangue de Jesus e ter o pecado por comum, mas sim a saída é o arrependimento nos faz tomar posse da eficácia do sangue e a fé perseverante nos dá acesso a Deus e dá acesso também ao Espírito Santo a continuar nos santificando, tirando de nós o prazer do pecado e colocando nojo pelo pecado. Então, através do arrependimento somos perdoados, né, pelo sangue de Jesus, e através da fé o Senhor vai nos salvando do amor ao pecado. Então são mecanismos que Deus nos dá. O arrependimento e a fé. Marcos 1,15. Quando nós vemos que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência, ao invés de uma consciência anestesiada que permanece no pecado, né? Aquele crente que nunca ouviu um evangelho genuíno, que nem sabe o que é pecado, só está ali buscando a herança, cargos. Está ali, mas nunca nasceu de novo, né? Paulo escrevendo a Tessalonicenses diz: como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo. Então a conversão é largar a velha vida e começar uma nova, aonde os valores são outros, né? Mas muitas pessoas continuam ainda com os seus hábitos antigos, as mesmas músicas, os mesmos esportes violentos, a mesma linguagem, a mesma murmuração, a mesma carnalidade, a mesma preguiça. Está dizendo que é convertido, né? Mas na verdade nem passou pelo processo do novo nascimento. Que vemos que as pessoas que se expõem à palavra de Deus genuína, elas vão compreender quais áreas precisam ser tratadas. Mas elas aprenderão que isso é pela graça, porque a culpa não vai ajudar no processo. O que vai ajudar no processo é concordar com a palavra e permitir que o Espírito faça essas mudanças. Então, algo profundamente positivo, né? Aqueles quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, né? A si mesmo, ofereceu si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência aí das obras mortas, à medida que ele vai purificando aquele prazer do pecado, aquele fascínio pelo pecado, aquele engano do pecado, aquele hipnotismo do pecado, aquilo que a pessoa dizia, eu não quero, mas quando ele estava fazendo, né? Ela era escrava, aquele círculo vicioso, né? Fazia, se culpava, jurava que iria fazer mais e fazia de novo. Aquele círculo de pecado e morte. Não, entra na esfera agora da lei do Espírito de vida, que é essa lei que é a nosso favor. É a lei que entra em ação através do arrependimento. Sou purificado vez após vez e através da fé perseverante eu sou fortalecido e nutrido com graça para ter meus olhos e ouvidos abertos para agora ter prazer no Senhor, na palavra, na pureza, na renúncia, em servir a Deus. Aí eu saio das obras mortas para servir o Deus vivo. À medida que Deus começa a mudar o meu interior, eu começo a ter uma percepção mudada. Ao invés de amar o pecado, eu começo a amar a Deus e a palavra de Deus. E os valores da palavra não são imposto. É o que começa a ser o meu querer efetuar gerado por Deus. Não é que, minha religião não permite, bem que eu queria, né? Mas para ir para o céu, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que sofrer aqui e não fazer o que eu quero. Eu queria um cachorro amarrado, sabe? Solta ele, ele vai lá fazer o que ele queria, mas ele estava amarrado, né? Não, isso não é libertação, isso é religião. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A verdadeira libertação, ela muda o querer efetuar, que eu não faço, não é porque eu não posso, porque minha religião não permite, porque senão eu vou para o inferno, não. Eu não faço porque eu não quero, porque eu não preciso disso. Eu não faço porque isto é algo desnecessário, porque agora eu quero servir a Deus. Então Deus liberta o homem de dentro para fora e faz uma boa obra. Se nós não interferirmos, não interrompermos o processo, o Senhor diz que nos liberta. Em Hebreus 7,25 diz que Deus pode salvar completamente, perfeitamente todos aqueles que vão a Ele confiando em Cristo. Então, quando nós nos expomos ao divino médico,
a cura é garantida 100%. E aí nós somos restaurados, as nossas prioridades mudam, nossa linguagem muda, nossas escolhas, né? Quantas pessoas estão na igreja e ainda escolhem o pecado? Porque não nasceu do alto. Elas não têm os seus olhos e ouvidos espirituais abertos para Deus. Então elas têm prazer no pecado, né? Porque elas nunca foram geradas por Deus. Mas a religião está ali distraindo elas com entretenimento, né? Com caças bênçãos, com cargos, com atividade no templo. E pensam que isto é cristianismo, quando na verdade isso é um substituto humano e que não transforma as pessoas. Em Hebreus 9:9 diz que essa repetição litúrgica no templo não produz mudança no adorador, não muda o coração do adorador. Agora, quando o evangelho genuíno é pregado, ele é raro, irmãos. Ele é raro e ele é precioso. E não é popular, a grande maioria se ofende. Tanto que Jesus diz, bem-aventurado aquele que não se ofende com a palavra de Deus. Porque essa palavra ela vai atacar nossa carne. E ao invés de nós nos colocarmos ao lado da palavra, a grande maioria se coloca ao lado da carne, defendendo os seus pecados, seus hábitos, nada a ver, o que tem. Eu vou promover a igreja, né? Vou ter comichões nos ouvidos procurando um mestre que apoie, incentive o meu pecado e diga que não tem importância. Que só preciso dar dinheiro e que eu posso continuar mundano, morno, carnal. Que Deus é amor e perdoa todo mundo e que ninguém vai para o inferno. Então as pessoas gostam de ouvir mentiras gostosas, né? Gostam de ouvir mentiras suaves. Mas Jesus vem com a verdade que liberta e que vai atacar todas as fortalezas que o diabo colocou na mente. Chamar preocupação de pecado, ansiedade de pecado, chamar medo de pecado, né? Vai atacar as fortalezas no coração, chamar o orgulho de pecado, a inimizade, o ódio, a mágoa. Vai atacar todo o desamor, toda a falta de gratidão a Deus, sabe? Vai atacar todos os ídolos, sim. E vai atacar toda a preguiça, mundanismo, paixão, carnalidade, vaidade. Todos os ídolos rivais vão cair, né? Então a palavra de Deus ela vai desconstruir todas essas fortalezas que estavam e são armas espirituais. E para isso é preciso que haja a nossa entrega continuada, para que Deus prossiga essa demolição dessas fortalezas. Se nós permitirmos essas demolições de fortalezas, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, aí nossos olhos vão ver. É como se fosse uma cortina, né? Isaías 59, 1 e 2, que cria uma cortina que não contemplamos a Deus. Então, à medida que o pecado vai sendo confessado, tratado e retirado, o coração vai sendo limpo, aquelas fortalezas vão saindo e o homem agora vai começar a crer, ele vai começar a perceber, ele vai começar a adorar a Deus, ele vai começar a servir a Deus com fé, ele vai começar a viver a vida abundante. Até ali ele estava apenas existindo. Então há uma renovação da mente através da qual nós vamos experimentar, começar a experimentar aquela vida que Adão e Eva perderam e muito mais, porque agora em Cristo temos ele no nosso coração. Essa nova vida que vem pela graça, ela realmente só pessoas sábias e perseverantes. Pessoas boas e fiéis. Lembra que o Senhor diz, servo bom e fiel? Bom porque escolheu a Deus e não o pecado costumeiro. E fiel porque não desistiu, foi reto, perseverou. Veja que Abraão deixou a sua terra idólatra e foi para uma terra que não conhecia e lá Deus abençoou. Então essa saída de uma vida para outra vida é um ato de fé. Porque geralmente nós gostamos de ficar na zona do conforto, naquilo que já conhecemos, né? Estamos na igreja, mas continuamos com os ídolos. Estamos na igreja, mas continuamos na carnalidade, no mundanismo, nas paixões, na prostituição, na mentira, entende? Então essa vida, romper com essa vida, é poucos, bem poucos. Bem poucos. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você é um deles. Se essa palavra chegou até você, pode ter certeza que você é realmente uma pessoa de Deus. Se você ouviu ela, é porque você é sábio. Porque essa palavra, meu amado irmão, é só eu começar a enviar os áudios que as pessoas começam a me deletar, me desprezar. Essa palavra ela é altamente repugnante à carne. Essa palavra ela é odiada pela grande esmagadora maioria. Essa palavra não é popular, ela é realmente algo assim que somente os sábios, como Josué e Caleb no deserto. E esse tema que nós temos falado, a abrangência do domínio, é um tema tão vasto que eu poderia ficar aí por 6 meses falando, e temos pouco tempo, mas que Deus fale mais nos nossos corações. Que Deus abençoe você, que ficou ouvindo essa palavra, que Deus te recompense, no nome de Jesus. Amém, queridos irmãos?
Grande abraço.